galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso. Hoje o caso que nós vamos falar é sobre um caso que vai prezar da parte 1 e da parte 2, porque tem muita coisa envolvendo nesse caso, que é do David Berkowitz, conhecido também como o filho de Sam. Que, gente, cá entre nós tem muitas coisas que acontecem nessa história e ele até fala que ele fez todos aqueles assassinatos porque um cachorro ordenou com que ele fizesse. Então, se você quiser saber de todos os detalhes, fica aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para receber sempre que sair um vídeo novo. Aqui tem vídeo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais como síndromes e transtornos de filmes e séries. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Não esquece de deixar o seu like também no comecinho do vídeo, me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Gente, um personagem muito importante de toda essa história é o Maury Terry, que ele era um repórter investigativo, o qual ele dedicou a sua vida inteira praticamente para investigar esse caso sobre o filho de Sam. Então, na época que ele conheceu o caso, ele tinha 31 anos de idade, trabalhava como repórter investigativo na IBM. Mas os casos começaram ainda em 1976. Primeiramente, para vocês entenderem um pouco do cenário de Nova York, que foi onde esses crimes aconteceram, que Nova York ela estava apresentando uma crise econômica muito intensa e tinha diversas pessoas desempregadas. E nisso também a segurança da população não estava nem um pouco estável, porque todo lugar estava basicamente um caos. Tinham diversos crimes, assaltos, assassinatos, tinham também estupros e até o corpo de bombeiro e também o corpo de policial, eles pararam de fazer contratação. E até o presidente da época queria demitir 10 mil funcionários, tanto do corpo de bombeiros como do corpo de policial, para ajudar na crise econômica que o país estava enfrentando naquela época. Foi aí que no dia 29 de julho de 1976, Dona Laura, de 18 anos, estava em um carro com George Valenti e os dois acabaram levando tiros. E foram 2 tiros acertados contra aquele carro que acertou Dona Laura e ela acabou morrendo ali na hora. George Valenti sobreviveu. Porém, como eu falei pra vocês, a cidade de Nova York estava um caos, então era comum que crimes ocorressem e as pessoas elas não deram muita importância, acreditou que apenas seria meramente mais um crime e não imaginaram o que toda essa história iria acontecer. Então, como não foi feita uma investigação muito a fundo nesse caso, os crimes parecidos com esse continuaram acontecendo. No dia 23 de outubro de 1976, Rosemary estava em um bar por volta das 1h45 da manhã. Era sexta-feira à noite, então o bar estava muito animado e cheio de pessoas lá. Ela e o seu companheiro, porém, acabaram saindo desse bar. Os dois entraram nesse carro, saíram e pararam na rua, estacionaram, que era por nome de 159. E nisso eles ficaram por ali por algum período de tempo. Foi quando pareceu que o carro havia explodido e tinha estilhaços de vidro para todo lado. O companheiro de Rosemary acordou por volta das 4 horas da manhã com a cabeça enfaixada. Ele até estava um pouco desnorteado porque ele não sabia o que estava acontecendo, e os policiais que encontraram ele perguntou para ele se ele tinha algum familiar para dar alguma notícia, e ele falou que se ele chegasse para casa por volta das 7 horas da manhã, a mãe dele não precisava saber que aquilo tinha acontecido. Porém, os policiais falaram que na verdade não, que ele não iria para casa porque ele tinha levado um tiro na cabeça e precisava ser atendido prontamente. No dia 27 de novembro ainda daquele ano de 1976, era por volta da 1 hora da manhã, quando Dona Demasi e Joanne Lomino estavam na varanda da casa da senhorita Lomino conversando. Foi quando um atirador chegou e acertou Dona no pescoço e Lomino nas costas. Lomino ficou paralítica, porém ambas sobreviveram. No dia 30 de janeiro de 1977, Christine Feld morreu baleada sem algum motivo aparente. Ela estava estacionada com seu carro juntamente com seu companheiro por nome de John. Ali, porém, naquele assassinato, eles notaram que havia algo de estranho e semelhante aos outros que eu já contei pra vocês, que era o calibre da arma, que não era comum ter um calibre de uma arma tão grande, que era o calibre 44. Porém, apesar de todos esses assassinatos, as coisas não pararam por aí. No dia
dia 8 de março de 1977, o corpo de Virginia Volkshan foi encontrada morta. Ela era uma universitária de apenas 19 anos de idade que estava voltando para sua casa naquela noite. E aquela região onde ela morava era uma região aparentemente que era muito tranquila e não era comum ocorrer esse tipo de crime. E mais uma coisa estranha também tinha no caso de Virginia: o mesmo calibre que acertou era o calibre 44. Então, naquela altura, diante de todos aqueles assassinatos, as pessoas começaram a acreditar que aquilo se tratava de um assassino em série, e ele ficou conhecido logo como o assassino do calibre 44. A maioria das vítimas tinha características em comum, que todas elas eram jovens, com cabelos na altura dos ombros e cabelos castanhos também. Então, logo as pessoas começaram a ficar com muito medo de tudo aquilo que estava acontecendo, e até jovens na época que tinham os cabelos parecidos com a das outras jovens que acabaram falecendo, elas quiseram mudar o seu cabelo, algumas cortaram, outras pintaram, e enfim, foi realmente um pânico que se espalhou pela cidade. Mas não havia nenhuma pista sequer de quem era esse assassino do calibre 44. Mal e Terry, como eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo, ele era um repórter investigativo e logo ele ficou sabendo desse caso nessa época e ele ficou fascinado. Maury era conhecido por ser uma pessoa cética que não aceitava a palavra não, era teimoso e ele também sabia lidar muito bem com palavras e charadas enigmáticas, que ele gostava de descobrir todas as coisas. Então logo ele ficou fascinado por esse caso e queria saber quem era o assassino do calibre 44 e onde ele atacaria novamente. No dia 17 de abril de 1977, Valentin Suriani, de 18 anos, e seu namorado Alexander Ezaur, de 20 anos de idade, acabou sendo alvo do assassino do calibre 44. Era por volta das 3 horas da manhã quando o casal estava estacionado em uma rua e acabou que 3 tiros foram lançados contra eles. Virginia infelizmente morreu com um tiro na cabeça e Alexander também infelizmente morreu com 2 tiros. E gente, porém naquele crime aconteceu algo estranho, que o assassino do calibre 44 acabou deixando uma carta direcionada ao Sr. Boyle, que era da divisão de homicídio do Queens. Aquela carta contava que ele estava muito magoado porque as pessoas estavam dizendo que ele tinha raiva das mulheres e que ele não tinha raiva das mulheres. Como a maioria das vítimas, como eu falei pra vocês, eram jovens mulheres e parecia que esse era o alvo dele, então as pessoas acreditavam que ele tinha algum problema mal resolvido com mulheres na sua vida, então esse era um motivo de ódio para que ele cometesse todos esses crimes. Porém ele falou que não, que na verdade ele não tinha ódio das mulheres e que era o Sam que mandava ele fazer todos esses assassinatos. Ele dizia mais ainda que ele era um monstro e que ele era o filho de Sam. E Sam, na verdade, era um pai que era muito cruel, que ele chegava bêbado em casa e batia nele e nos seus irmãos e os trancava em um porão. Ele dizia também que Sam adorava beber sangue e ordenava para ele sair, caçar e matar. E que ele não queria mais fazer todos aqueles assassinatos, porém o seu pai ordenava aquelas coisas e ele deveria honrar o seu pai. Ele falou que aquela carta assombraria todo o corpo policial e ainda deixou uma assinatura dizendo assinado Senhor Monstro, com a frase final dizendo eu voltarei. Jimmy Breslin era um repórter da época e ele acabou escrevendo a coluna direcionada ao assassino do calibre 44, dizendo para ele parar com tudo aquilo. E ele surpreendentemente também recebeu uma carta do agora chamado filho de Sam. Ele falava que não era porque ele não tinha matado pessoas recentemente que ele pararia de matar, que na verdade ele estava por aí vagando como um espírito à noite. Ele dizia: nos vemos no próximo trabalho, no sangue e nos esgotos. Naquela carta também continha uma série de apelidos misteriosos, que era o Duque da Morte, o Rei Wicker e John Ritz. Então, gente, essas cartas era claramente o assassino jogando ali um jogo mortal, lançando todos esses enigmas que as pessoas não conseguiam entender ao certo o que ele estava querendo dizer, fazendo com que crescesse ainda mais pânico e medo em toda a cidade. No dia 25 de junho de 1977, Saul Lupo e Judith Plácido estavam estacionados em um carro quando foram atingidos por uma arma de calibre 44. Os dois sobreviveram. As pessoas naquele momento já estavam com muito medo desse assassino à solta e até pararam de ir a discotecas e evitaram ficar até tarde à noite fora ou até estacionados em algum carro em algum lugar. Gente, eu não sei se vocês se lembram exatamente porque tem muitas datas aqui, eu sei, mas no dia 29 de julho de 1976 foi quando houve o primeiro
assassinato. Então o corpo policial acabou acreditando que haveria outro assassinato no dia 29 de julho de 1977, quando completasse um ano. Então naquele dia foram mais de 300 policiais pelas ruas, eles estavam todos disfarçados e tinha até alguns detetives dentro de carros que usavam perucas para tentar atrair o assassino do calibre 44. Eles estavam muito preparados naquela noite, porém nada aconteceu. E foi só no dia 31 de julho de 1977 que houve outro assassinato. Nesse dia foi Stacy Moskowitz, de 20 anos de idade, e Robert Violent, de também 20 anos de idade. Stacy a princípio não morreu na hora, ela foi levada para o hospital, mas ela ficou em estado gravíssimo, passou por uma cirurgia, mas acabou não sobrevivendo. Robert sobreviveu, mas ele ficou cego. Então, gente, vocês podem imaginar o quanto de pressão que esse caso levou para ser solucionado, porque já fazia um ano que esse assassino estava solto e a polícia não tinha nenhuma pista de quem poderia ser o culpado por detrás de todos esses crimes. Mas foi no dia 9 de agosto de 1977 que foi localizado uma multa naquela mesma região onde Stacy acabou sendo baleada e morta. A multa estava endereçada a David Berkowitz e tinha o seu endereço também, e ele era de Yonkers. O policial se perguntou naquele momento por que um jovem judeu estaria ali naquele horário da noite. Foi quando ele decidiu ligar para o corpo de policial de Yonkers para conseguir saber quem era David Berkowitz. E por sua sorte, quem atendeu a ligação foi uma pessoa que conhecia David. A telefonista que atendeu a ligação era Rich Kerr e ela dizia que conhecia David e ele morava atrás da sua casa. Ele atirou também no labrador do pai dela e o pai dela chamava-se Sam. Então naquele momento o policial ficou empolgado, acreditando que realmente eles haviam encontrado o culpado. Então ao todo foram 4 detetives para Yonkers a fim de encontrar David Berkowitz. Eles ficaram esperando que David saísse de casa, mas era um pouco um tiro nas escuras, porque eles não sabiam qual era a aparência de David. Eles encontraram o carro de David e eles viram que tinha uma coronha de uma arma lá, então eles arrombaram o carro sem que houvesse um mandato. E nesse carro estava escrita uma carta do filho de Sam. Aquela carta dizia que ele iria para Long Island atirar em uma discoteca. E naquela noite, enquanto eles estavam esperando David, saiu um delegado que morava naquele mesmo condomínio que David morava, e ele dizia que ele conhecia David, e ele falou que poderia ficar ali para que ele conseguisse identificar David quando ele saísse de casa. Então era por volta das 8h45 da noite quando David saiu de casa e ele foi abordado pelos detetives que estavam ali, e quando ele foi questionado se ele era David Berkowitz, ele falou que não, que ele era o filho de Sam e disse: "Vocês me pegaram". David Berkowitz era um carteiro de apenas 24 anos de idade e ele foi para a delegacia naquela noite sorrindo. E quando ele foi questionado do porquê dele cometer todos aqueles crimes, ele dizia que Sam, na verdade, era um ser de 6.000 anos que falava com ele através de um cachorro. E Sam tinha sede por sangue e ordenava com que ele matasse as outras pessoas. Então todas as noites ele vagava pelas ruas esperando o sinal desse suposto ser. E então, gente, quando esse caso aparentemente ficou resolvido, as pessoas ficaram muito felizes, houve homenagens ao corpo policial, as pessoas passaram a amar a figura dos policiais. Todas as pessoas que conheciam David, apesar de não ter sido nenhum amigo íntimo que tenha prestado algum tipo de depoimento, disse que jamais passaram pela cabeça delas que ele era o assassino, porque ele era uma pessoa muito quieta e também gentil, que sempre cumprimentava as outras quando estava andando pelas ruas. Porém, Maury, aquele repórter investigativo que eu falei pra vocês, ele não aceitou muito bem o final dessa história e começou a investigar. Porque, gente, David Berkowitz, ele não parecia nem um pouco com os retratos falados que foram feitos pelas outras testemunhas que viram os outros assassinatos que ele cometeu. E quando ele soube que o cachorro que falava supostamente ali com David era da família Carr, ele tentou procurar o telefone da família Carr através da lista telefônica e ele acabou encontrando um nome. O nome que foi encontrado foi de John Rich Carr. Esse John Rich Carr, ele achou estranho porque ele morava no mesmo
mesmo endereço que Sam Kerr morava, que era onde tinha aquele cachorro ali, e também o nome dele, John, era um nome parecido com um dos apelidos que tinham na carta que o filho de Sam costumava mandar. Pouco tempo depois, ele recebeu um retrato de John Rich Kerr e, pasmem, gente, esse retrato era muito parecido com um dos retratos falados que foram feitos. E esse retrato falado que foi feito foi de vítimas que sobreviveram e que puderam ver ele nos olhos. O pai de David Berkowitz, Nathan Berkowitz, ele ficou muito triste quando ele soube de todas essas coisas. Ele até deu uma entrevista emocionante. E quando ele foi questionado qual foi a reação que ele teve quando soube que seu filho era o assassino, ele acabou chorando. David, ele foi levado ao tribunal e novamente ele foi para o tribunal sorrindo, e a decisão naquele dia foi que ele seria internado em um hospital psiquiátrico para saber se ele tinha algum problema mental que o incapacitasse de tomar as suas próprias decisões. Então, mais alguns aspectos foram sendo descobertos da vida de David. David, na verdade, ele era um antissocial e que ele nunca teve uma namorada durante toda a sua vida também. Ele serviu no serviço militar da Coreia e também foi ajudante de policial entre 1970 a 1973. Então, ele, naquele tempo em que ele serviu ao exército, recebeu treinamento de arma de fogo. E foi descoberto que David, ele na verdade havia sido adotado, e quando ele descobriu quem era a sua mãe biológica, ele foi até ela, porém ela o rejeitou. Então surgiu toda a teoria de que na verdade ele tinha raiva das mulheres e por isso que ele cometia todos esses crimes. E até, gente, em uma das noites, uma garota que trabalhava nesse hospital psiquiátrico foi abordada por David, que dizia que ela não deveria usar o cabelo tão longo, pois o filho de Sam ia atrás de garotas que tinham os cabelos longos. E apesar dele ter sido acusado de ter raiva das mulheres, ele dizia que não tinha raiva e que apenas era Sam que mandava ele fazer todas essas coisas. E agora, gente, o verdadeiro Sam, o Sam Kerr, que era o pai de John Kerr e daquela outra moça telefonista que atendeu a ligação também, ele na verdade era um homem muito rígido. Ele costumava bater nos seus filhos, deixá-los de castigos e trancá-los em um sótão. E havia referência disso nas cartas em que o filho de Sam escreveu. Então Maury achou isso muito estranho e decidiu investigar também. Tommy Zaino, que foi um testemunho importante no dia do assassinato de Stacy, ele disse ter visto o assassino e ele tinha certeza que o assassino não foi David Berkowitz. Outra testemunha também viu David Berkowitz a 5 quarteirões de distância de onde ocorreu o assassinato de Stacy, no mesmo horário em que ela foi assassinada. Ou seja, não daria tempo para que ele fosse até o local e cometer o crime, sendo que ele foi visto por outra pessoa longe dali. A investigação foi feita várias vezes para recriar esses passos e realmente não havia como isso ter acontecido. Havia também outro Volkswagen amarelo que era suspeito e David, na verdade, ele usava um Ford. Então, possivelmente, os filhos de Sam Kerr, John Kerr e Michael Kerr estavam envolvidos. E David Berkowitz escreveu uma carta para Mitchiger, que era um repórter investigativo que tinha acesso a ele no hospital psiquiátrico. Ele falou a seguinte frase: "As pessoas querem o meu sangue, mas não querem ouvir o que eu tenho a dizer. Isso é uma conspiração. Existem outros filhos de Sam por aí." Então, gente, como eu falei pra vocês, esse vídeo vai ter 2 partes. No próximo domingo eu vou contar pra vocês mais detalhes sobre será se David Berkowitz agiu sozinho, o que estava acontecendo, o que ele quis dizer quando disse que havia outros filhos de Sam por aí. Então, no próximo domingo eu vou contar tudo pra vocês. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço vocês por terem assistido até o final. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, gente, se vocês já conheciam esse caso também. E muito obrigada por terem assistido novamente. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!